Olá, pessoal. Estamos aqui, então, em mais uma aula de logística, usando o material da nossa parceira aqui, Saga. Materiais aqui excelentes, né, para o aprendizado de alunos de graduação. Né, enfim, vamos aqui estudar proteção, segurança e manutenção de armazéns e depósitos. Ok? Então, vamos abordar aqui um pouco este assunto, considerando o seguinte, ó. O objetivo aqui, então, nesse trabalho? Trabalhar de forma eficiente significa cumprir as atividades propostas de modo seguro, reduzindo no máximo os riscos para evitar acidentes. Por isso, a segurança do trabalho desempenha um papel fundamental nas empresas, principalmente quando se trata do trabalho com logística. Para tanto, para garantir essa proteção aos trabalhadores, existem normas regulamentadoras a serem seguidas rigorosamente, a fim de proporcionar segurança no ambiente laboral. Nesta unidade de aprendizagem, você vai entender a importância da segurança no trabalho, das operações logísticas, bem como as exigências estabelecidas legalmente. Nesse cenário, você vai conhecer as principais formas regulamentadoras relacionadas à segurança do trabalho. Além disso, você vai compreender como os principais equipamentos de proteção individual contribuem para a execução do trabalho logístico seguro. Por fim, você vai identificar as normas regulamentadoras 12, 29 e 30, que dispõem sobre regras quanto a trabalho logístico seguro. Então, no final da unidade de aprendizagem, você ainda tem o seguinte, ó, você pode estudar para reconhecer as exigências das NRs, normas regulamentadoras, né, das operações logísticas, analisar a importância do uso de EPI nas movimentações logísticas, identificar as normas regulamentadoras 12, 29, 30 na proteção da segurança do trabalho logístico. Okay? Beleza, pessoal? Então vamos aqui iniciar aqui a apresentação do conteúdo para o nosso exercício. Né? Então, o desafio aqui, né, nesse material, existem 36 normas regulamentadoras, mas nem sempre uma empresa tem a necessidade de aplicar todas elas. Por exemplo, se não existe atividade relacionada à altura, a norma regulamentadora 35 não será aplicada. Tratando-se de atividades logísticas, é fundamental que os colaboradores conheçam normas regulamentadoras, ou norma regulamentadora 11, relativa ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais. A norma regulamentadora 6, sobre EPIs, também tem extrema importância para proteger individualmente os colaboradores expostos a riscos das atividades logísticas. Então, esse material está falando sobre segurança no trabalho logístico. Aqui nós temos que um centro de distribuição de material escolar precisa rever urgentemente a questão da segurança no trabalho, pois muitos acidentes estão acontecendo. A direção verificou que esse acidente, além de atingirem os colaboradores, tem alto custo e gera um clima negativo de receio e medo quanto ao uso dos equipamentos, os quais nem sempre têm manutenção. E a isso agrega-se o fato de que os colaboradores novos não têm instrução sobre o uso dessas ferramentas de trabalho. O mais antigo, ou os mais antigos, por sua vez, já esqueceram as regras de segurança, pois faz muitos anos que não receberam treinamento. A empresa tem um quadro de 30 colaboradores, sendo que 2 deles operam em empilhadeiras e os demais estão envolvidos em funções de carga e descarga de material, faturamento e administrativo. Todos esses funcionários trabalham dentro do armazém e têm contato com o pó e são expostos a barulho, bem como a ferpas dos pallets de madeira. Porém, os empregados administrativos não utilizam EPI, né, porque não fazem parte da operação do armazém. Então, é importante usar os equipamentos de segurança. Tá? Então, quando a mercadoria chega no final do expediente e não há tempo para colocar as prateleiras, ficam na frente do extintor de incêndio ou junto das paredes do armazém.
Muitas vezes uma das portas fica obstruída. Olha só, porta obstruída é um problema, né? Para na hora de incêndio, a pessoa sair, é complicado. Fato compreensível pela gestão devido à restrição de espaço. Diante desse cenário, um técnico de segurança do trabalho foi contratado e orientou que todos os colaboradores devem utilizar EPIs, de acordo com o texto, seu conhecimento, quais EPIs foram recomendados para os colaboradores. Então, é um ponto que vocês precisam considerar. Dois, que atitude a empresa deve tomar para que os colaboradores novos e antigos tenham informação sobre o uso de EPIs, equipamentos da empresa e questões relativas à segurança e saúde no trabalho. E ainda, o que a empresa precisa fazer para aumentar a confiança dos colaboradores nos equipamentos. Três, segundo a norma regulamentadora 11, qual é o procedimento correto a ser adotado para a disposição dos produtos quando as mercadorias chegam ao final do expediente em relação às portas, às paredes e extintores, né? Extintor. Então, aqui você tem um infográfico, tá? Um infográfico aqui. O risco de acidentes estão presentes nas empresas que visam reduzi-los ao máximo para manter um ambiente agradável, de trabalho agradável e seguro, né? Então, é importante reduzir o risco de acidente nas empresas. Tem que manter o máximo de conforto possível para os funcionários, reduzir riscos ao máximo, né? Assim, a legislação, por meio da norma regulamentadora 9, define o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a fim de mapear os riscos existentes na empresa, visando ações efetivas para colaborar com a segurança do trabalho. Neste infográfico, você deve conhecer o funcionamento da norma regulamentadora 9, NR9, nas empresas. Você vai ver também um exemplo de mapa de risco. Então, mapa de risco de atividades logísticas. Aqui, ó, a empresa deve mapear o risco. Aí você observa que existem vários tipos de risco. Tem que ter um programa de prevenção de risco ambiental, que é o PPRA. Esses riscos podem ser risco químico, devido a contato com acidente com carga perigosa, biológico, envolvendo carga viva, etc. Ergonômico, risco relacionado à postura, como ocorre no trabalho, movimentação de sacarias, pessoas carregam muito peso, tem que ter equipamento para movimentação e carregar pesos, né? Acidentes relacionados a pessoa ficar exposição a riscos relativos a acidentes físicos, com eletricidade, calor, frio, etc., né? Riscos físicos estão relacionados às pessoas que trabalham com ambiente com barulho, poluição sonora é terrível, cheiro, visão também. Cada risco é identificado por uma cor. Então, existem cores aqui que vocês devem dar uma olhada: risco químico, biológico, risco ergonômico, risco de acidentes físicos, mapa de risco, aqui ainda tem um mapa de risco aqui, ó. Mapa de risco para depósitos, cozinha. Ó, o vermelho está relacionado a risco químico. Risco químico na cozinha. Verde, risco relacionado a som, poluição sonora. Risco físico. Aqui, risco físico. Tá? E aqui nós temos a outra cor, risco ergonômico. Pessoas com problemas de postura na hora de trabalhar, peso ou forma como se curva para fazer determinadas atividades. E aqui para cada, aqui é no depósito, né? Na cozinha é azul. Ou seja, o cuidado que tem que ter é risco de acidentes. E por aí vai, ó. A diretoria risco ergonômico aqui, postura, etc e tal. Marketing, recepção, TI, risco ergonômico, né? Bom, dei uma olhada nisso aí. Ó, tem até os tamanhos de risco pequeno, médio e elevado para poder analisar e considerar o risco. Aqui o conteúdo já do livro.
sobre as normas, armazéns logísticos, presença de um ambiente seguro, e pererê parará, e vocês dão uma lida nesse material. Proteção, segurança, manutenção de armazéns, depósitos, aí tem a NR11, NR25. Aqui vai apresentar algumas NRs, gestão de armazenamento, estoque e distribuição. Beleza? Aí você já tem aqui o conteúdo de proteção, segurança e manutenção de armazéns e depósitos, o objetivo da unidade, a introdução, aí já vai começar a falar das NRs e as operações logísticas. As normas regulamentadoras são um conjunto de regras que visam a proteção legal do trabalhador em diversas atividades no que se refere a uma segurança de saúde. Ao todo, são 36 NRs que foram surgindo aos poucos, desde 1978, segundo o Saliba e Pagnot, são 36. Essas NRs são previstas e amparadas pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Aí já vai apresentando um pouquinho das NRs, principal NR da logística, NR11, trata do transporte, movimentação e armazenagem e do manuseio de materiais, que é a principal NR da logística. Oliveira e Milanelli apontam que essa NR tem respaldo nos artigos 182 e 183 da CLT e trata sobre riscos no espaço de trabalho e sua prevenção. A NR11 tem 4 principais subdivisões conforme Saliba. E olha, a principal aqui. Normas de segurança de operação de elevadores, guindaste, transporte, indústria e máquina de transporte. Alguns abordados nesse item se referem à manutenção de máquinas que devem estar em perfeita condição para a segurança do trabalho. Tem a outra aqui, ó. Aqui tem uma foto, uma operação de empilhadeira, um exemplo da norma regulamentadora 11, NR11. Tem a outra aqui, norma de regulamento de segurança. Um trabalho em atividade de transporte de sacas. Refere-se ao transporte manual de sacos com peso suportável por um trabalhador. Ou seja, uma pessoa não pode transportar um volume com peso excedente ao que determina a legislação. Então, a distância deve ser de, no máximo, 60 metros de deslocamento do trabalhador. Para facilitar o transporte, o piso do armazém deve ser seguro, não pode ser escorregadio, não tem imperfeições, e por aí vai. Então, vocês observam que nós estamos falando de logística, e nós estamos falando agora de coisas práticas da logística, né? Coisas práticas de normas de segurança. Quem vai trabalhar com a logística tem que atentar para essa questão da segurança. Armazenagem de materiais. O material armazenado não pode exceder a resistência do piso e precisa ficar afastado da estrutura laterais do prédio em pelo menos 50 centímetros. Movimentação, armazenagem, manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas, né? Esse item trata sobre a proteção desses materiais no transporte, os veículos apropriados, o treinamento dos colaboradores, o uso de cavaletes, o uso de ventosas, que é o equipamento apropriado para a manutenção de mármores. Aí tem a figura 2 apresentando isso aqui, ó. Cara com empilhadeira envolvendo mármore, equipamento composto por ventosas para transporte de mármore. Aqui é empilhadeira para mármore. Tem que ser possante, né? Esse tipo de empilhadeira para mármore. Resíduos industriais, ó, norma regulamentadora 25, NR25. Aí você tem que pensar em logística reversa, porque resíduos, onde você vai descartar resíduos? Pode retornar, pode reduzir a quantidade de resíduos que não podem ser utilizados, ou você pode reciclar ou reutilizar determinados resíduos, né? Pode usar na reciclagem. NR25. Tá aqui, ó. Quando você fala de quais produtos, produto pode ser material, vai ser produto ou embalagem. Produto, retornados ao fornecedor, revendidos, vendidos ao mercado secundário, as atividades logísticas reversas aqui, ó. Salvados, reconciliados, renovados, remanufaturados, reciclados, por aí vai. Embalagens, pode ser reutilizada, renovada, recuperação de material, reciclagem.
Você já está falando só da NR25, né? Fique atento aqui, ó, uma coisa importante. Empresa que deve ter o mapa dos principais riscos para a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Dessa forma, pode-se elaborar estratégias para a prevenção e a segurança dos trabalhadores. Esse mapa deve estar visível nas dependências da empresa, para todos saberem os riscos existentes no local. Então, cada empresa tem que ter um mapa como esse que nós apresentamos agora, com essas cores, com essas características todas, indicando os riscos que podem ter em cada parte da empresa. Aqui o uso de EPIs nas movimentações logísticas dos equipamentos, né? Os EPIs garantem a proteção do ambiente de trabalho e são regidos pela NR6. Segundo o Saliba e Pagnato, 2014, estabelece a obrigatoriedade de equipamentos de segurança para todas as pessoas que tiver contato com o ambiente de risco à saúde e segurança. Todos os EPIs devem ter certificado de aprovação, CA, certificado de aprovação, que é o número que pode ser resultado consultado no site do Ministério do Trabalho. Tá? Então, tem aí a outra observação importante aqui. Ó. Um cliente vai se reunir com a diretoria no escritório. Tem uma coisa para ficar atento. Após a reunião, o cliente é convidado a conhecer o armazém da empresa. Antes de entrar no armazém, a diretoria e o cliente colocam EPIs obrigatórios, tais como óculos de proteção, sapatos e biqueira de aço e colete com adesivos refletores. Além disso, ambos retiram adornos, como anéis, e a diretoria prende o cabelo dentro do capacete de forma que não se solte. Esse exemplo mostra que todos devem utilizar EPIs ao ter contato com o ambiente que assim exigirem. Além disso, a liderança tem a responsabilidade de ser referência no uso de EPIs para os colaboradores. Então, tem que ter essas normas relacionadas ao uso de capacetes, a como realmente, qual ambiente utilizar. Ó, daqui tem a NR12, está falando de segurança no trabalho também, lógico, todos são relacionados a isso. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. NR12 traz especificações na utilização de diversas máquinas e equipamentos utilizados para a produção, máquinas agrícolas e máquinas de uso no armazém, como empilhadeiras e esteiras. Conforme Saliba, Pagno, a norma contempla instruções sobre transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte de máquinas e equipamentos. A norma também se refere a arranjo físico. As instalações de máquinas nos armazéns dos corredores devem ser largos, permitindo a passagem com segurança da empilhadeira e da paleteira e dos demais equipamentos que podem ser utilizados. NR29, segurança e saúde no trabalho portuário. Então, aqui, ó, trabalhadores de portos, a norma ela vai abranger esses trabalhadores, ela prevê o quadro mínimo de profissionais especializados para atender trabalhadores, bem como efetuar os primeiros socorros, conforme mostra o quadro 2. Tá aqui, profissionais especializados, número de trabalhadores, engenheiro de segurança, que é os profissionais técnicos de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermeiro do trabalho, NR30, segurança do trabalho aquaviário. Vocês observam que várias modalidades de transporte têm NRs específicas. Isso que é importante também ver. Ó. Segurança de saúde dos trabalhadores a bordo, ou seja, durante as viagens, navios nacionais, estrangeiros, pois está submetido à Organização Internacional do Trabalho. Aqui nós temos a finalização do conteúdo. E aí eu quero selecionar aqui para vocês uma questão. Vou terminar aqui a nossa aula. Nosso conteúdo, apresentação do conteúdo para vocês fazerem o exercício e estudarem para a prova. Muito obrigado, valeu.